Fala, São Paulinos e São Paulinas apaixonados pelo nosso tricolor. Quero fazer uma análise mais sucinta aí sobre esses dois jogadores da foto, né? O Gabriel Neves e o Juliano Galopo, que são jogadores estrangeiros que o São Paulo contratou nas últimas temporadas. O Gabriel Neves já faz um pouquinho mais de tempo e o Galopo chegou agora nessa última janela. E ambos, né, estão passando por um processo de adaptação no São Paulo, né? O Gabriel Neves, ele foi contratado por indicação e a pedido do Hernan Crespo, né? Foi o Hernan Crespo que solicitou, que indicou o Gabriel Neves para o São Paulo. E acabou que a negociação se arrastou por um período e o Gabriel acabou sendo contratado, né, assinando o contrato com o São Paulo depois que o Crespo já tinha sido demitido, depois das dificuldades que o São Paulo enfrentou na temporada 2021, com a eliminação na Libertadores, com a eliminação na Copa do Brasil e estando um pouco abaixo na tabela no Campeonato Brasileiro, a diretoria acabou optando por demitir o Hernan Crespo e trazer o Rogério Ceni de volta. O Gabriel Neves começou esse processo já com o Rogério Ceni no São Paulo, né? O Gabriel Neves foi uma aquisição muito importante do São Paulo, porque ele é um jogador revelação do futebol uruguaio, né? Um jogador de 24 anos e ele fez excelentes partidas pelo Nacional quando ele foi lançado para o futebol. Tem poucas convocações, algumas nas categorias de base, na seleção do Uruguai. Ainda tem uma expectativa que poderia ser convocado para a Copa do Mundo, mas por estar muito próximo da Copa do Mundo, da convocação é um pouco complicado, um pouco difícil. Mas eu acredito que o Rogério vem vendendo para ele essa ideia de jogar a Copa do Mundo. E o Gabriel evoluiu muito em alguns jogos no São Paulo, depois de uma fase ali daqueles jogos duros contra o Palmeiras que a gente teve. O Gabriel evoluiu, passou a apresentar um futebol diferente do que ele vinha mostrando. Só que a gente bem lembra que no início do período do Gabriel Neves no São Paulo, ele era banco, né? O ano passado ele quase não entrava nos jogos do São Paulo, ele era relacionado, entrava nos minutos finais e tinha outras opções para o São Paulo no meio campo ano passado, né? Tinha até o Vitor Bueno ali e teve alguns jogos que o Vitor Bueno foi muito mal, fez umas partidas ruins e a gente via claramente que o Rogério estava dando as últimas chances, né, para esse tipo de jogador, e, né, hoje graças a Deus a gente, né, vê o Vitor Bueno e o Pablo longe do São Paulo, né, são jogadores que né, não nos agradavam nem um pouco no, quando estavam no São Paulo. E o Gabriel Neves começou a ter mais oportunidades a partir do Campeonato Paulista, né? Ele é um jogador que ele faz várias funções no meio-campo. Ele não é um jogador marcador, ele não é um jogador que cão de guarda, estilo, por exemplo, Luan, Pablo Maia, né? Que são jogadores que fazem uma marcação mais dura, mais firme. Ele é um jogador viril, ele chega firme, ele tem alguns vícios, né? O problema dele com os botes errados ainda é um problema que precisa ser corrigido, mas ele passou por todo esse processo de adaptação e teve, né, oportunidades e vem mostrando que o São Paulo vai fazer um bom negócio se efetivar realmente o contrato, que ele veio com um contrato curto, né? Tem a questão, ele é um jogador que financeiramente ele é muito válido o São Paulo contratar ele efetivamente, né, estender o contrato, porque ele tem custo zero, né? Um jogador de 24 anos, um jogador que ainda tem muito potencial, né, para ser vendido para algum clube da Europa. E eu tenho certeza que a partir do momento que ele se encaixar realmente, né, numa temporada seguinte, por exemplo, jogando uma Libertadores pelo São Paulo e se destacando, né, fazendo uma ótima temporada em 2023, a tendência é que ele possa ser negociado, né, pelo São Paulo por um valor que dê um retorno para o clube, né? Porque é um jogador que vem de graça praticamente. O São Paulo tá pagando salário e luvas, né? Um valor bem abaixo do que seria que tivesse que contratar, inclusive do Nacional, que gerou uma certa polêmica em relação à negociação lá no Uruguai, que ele parece que, como mais ou menos semelhante ao que acontece com o Luizão no São Paulo, né? Teve oportunidades de renovar o contrato, não renovou e acabou saindo sem que o clube ganhasse, né, um valor maior, né? O São Paulo não pagou nada pro Nacional, pelo que a gente entendeu da negociação. O São Paulo pagou ao próprio jogador em luvas. É um jogador que tem um baita potencial e a hora que encaixar mesmo no time do São Paulo, que tiver uma estrutura tática definida, porque ele tá se adaptando, né? Ele é um jogador que começou a ter as oportunidades agora, vem mostrando o potencial que tem e teve essa lesão aí nesse jogo aí contra o Santos. Tá sofrendo um pouquinho,
ainda para se encaixar, porque o São Paulo tem uma estrutura tática de time, o time do Rogério Ceni joga já com os meninos da base ali consolidados, né, no início do trabalho do Rogério, ele apostava muito no Gabriel Sara, né, o Gabriel Sara é um jogador que vinha, despontou ali com o Diniz, né, e vinha sendo muito importante, eu lembro do tempo que eu criticava, né, por isso que criticar o jogador é complicado, eu criticava bastante o Gabriel Sara, porque eu esperava que o Gabriel Sara fosse um jogador de ataque, um definidor, e tanto ele, como o Igor Gomes, como o próprio Nestor, eles foram formados no time do Jardine, do André Jardine, aquela base vencedora do São Paulo, e foram jogadores que eles têm várias, a característica principal deles é serem coringas, é fazer várias funções táticas dentro do jogo, e às vezes o torcedor não percebe a disposição tática, a gente não consegue fazer uma leitura tão crítica, uma análise tão crítica no calor da partida, aí a gente acaba esperando, tendo expectativas que o jogador vai desenvolver alguma função específica que ele acaba sacrificando em algum momento. É o que acontece muito com o Igor Gomes, né? Como eu coloquei ele no outro post, né? O curioso caso do Igor Gomes, é um jogador criticado pela torcida, que é elogiado pelo treinador e é um dos jogadores de confiança do treinador. Por que será que o Igor Gomes ainda é titular do São Paulo? Será que é porque não tem ninguém melhor do que ele para fazer a função que o treinador pede para ele fazer? Nesse ponto, entra o Gabriel Neves e o Galopo. E o Galopo, né? Estendendo o comentário ao Galopo, né, que na foto eu coloquei ali esses dois jogadores, é um outro jogador do mesmo contexto do Gabriel, estrangeiro, que vem de um país diferente, uma cultura diferente, jogador novo, né, o Galopo é um pouquinho mais novo que o Gabriel, tem um baita de um potencial na Argentina, vários clubes da primeira prateleira do futebol argentino uh, buscaram o Banfield para negociações, só que como aqui no Brasil acontece que é mais difícil negociar jogadores do próprio país, né, revelações dos outros clubes, eles preferem vender para fora, para a Europa, do que reforçar os rivais, na Argentina também é da mesma forma, né, o Banfield, apesar de ser um time modesto da Argentina, em vez de vender para o River, para o Boca, prefere negociar com o clube de fora, às vezes o valor é menor para o clube de fora do que a pedida para o clube caseiro, para não reforçar os rivais, então é uma questão cultural, né? E o Galopo acabou surgindo para o São Paulo como uma oportunidade de negócio, né? Foi um investimento pesado, né? São cerca de 30 milhões, 32 milhões de reais em dinheiro. Como o São Paulo vai pagar, como foi feita a negociação, ficou ali meio que nas entrelinhas, mas o fato é que o jogador assinou o contrato e está disponível para ser utilizado pelo São Paulo. E aí, quando ele começou, já desde o primeiro jogo, lá que ele entrou no jogo se não me engano, foi da Copa Sul-Americana, né? Que ele entrou e teve um lance que ele quase fez um gol e a torcida se empolgou muito com o Galopo. A gente tem que entender o seguinte: quem está no dia a dia do clube, do treinamento, que sabe, que conhece os atletas, é o treinador, é o Rogério Ceni, né? Então, o São Paulo tem uma estrutura de time já formada, já pronta, com as características que os jogadores têm, de acordo com as características, o Rogério vem montando o time de São Paulo, que queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, é um time competitivo. Se não fosse, o São Paulo não estaria nas semifinais da Copa do Brasil e nas semifinais da Copa Sul-Americana. A gente perdeu para o Flamengo, mas a superioridade técnica do Flamengo em relação ao São Paulo é grande, então a gente tem que ter esse entendimento, né, das dificuldades enfrentadas, né? E os jogadores estão chegando agora. O São Paulo se reforçou bastante nessa janela. Foram alguns jogadores, né? Alguns emergencialmente, como o Felipe Alves, né? O Ferrarese, o Bustos, ocasiões de negócio, jogadores que vieram a baixo custo por empréstimo. E a negociação por empréstimo ela também é interessante, porque se o jogador não rende, termina o empréstimo, o São Paulo não tem vínculo, né? O Ferrarese é um jogador que, pelo que mostrou nos primeiros jogos, parece que é um jogador que vai se adaptar mais rápido, mais inteligente, defensivamente é mais fácil também a movimentação. Mas o Galopo, eu já ouvi torcedores criticando, dizendo, não é tudo isso, o jogador quase nem teve oportunidades, né? E quando começou jogando, eles não treinam, o torcedor tem que ter essa noção, eles não treinam juntos, assim, fazer um treino de uma semana, fazer vários períodos de treinamento, entender a movimentação, a dinâmica, o treinador pede. Os jogadores que estão há mais tempo já sabem, já decoraram, já tem a movimentação pronta. O treinador é mais fácil explicar e fazer o jogador entender. Agora o jogador chegou ali, está se adaptando de um país diferente, está se adaptando à cultura, está se adaptando à cidade. Um jogador novo, né? Tem os familiares dele, tem a vida particular, que às vezes a gente só pensa na questão campo. A gente quer que o cara chegue lá, bota a camisa e resolva. É isso que o torcedor quer. Mas não é assim que acontece, né? A gente seria ótimo se fosse assim. Nossa, São Paulo contratou o cara, entrou lá, meteu, fez 4 gols no primeiro jogo e tá destruindo, vai arrebentar. Não é assim que acontece. Lembra do Fernandinho, alguns anos atrás, né, que veio contratado do Grêmio Barueri? No primeiro jogo dele ele fez 4 gols, né? Ele começou bem, se adaptou rápido e depois não vingou. Então, assim, o processo, os jogadores têm que passar pelo processo, assim como o Gabriel Neves passou, assim como também
o Galopo vai passar. Então a torcida precisa ter paciência, precisa ter calma. Já vi torcedor falando que o Galopo, não é tudo isso. Vi um comentário falando que o Rogério tá queimando o Galopo por conta de uma frase fora de contexto numa coletiva, que o Rogério deixou muito claro, para mim ficou muito claro na coletiva que ele deu contra o Santos, que o Galopo fez um treino para o jogo contra o Santos, não se adequou àquilo que o Rogério queria para o jogo contra o Santos e não foi utilizado no jogo contra o Santos. Né? Aí o torcedor, já vai queimar o jogador. E a resposta final do Rogério foi: é um jogador importante pra gente, que vai ser utilizado e vai corresponder. O Rogério deu várias oportunidades, inclusive pro Rigoni, que começou. O Rigoni é aquela questão, né? O Rigoni começou arrebentando com o Crespo, chegou, se adaptou, entendeu a dinâmica, fazia gol pra caramba. E depois, da saída do Crespo, parece que o Rigoni desaprendeu a jogar futebol. Então, assim, é o processo, é o dia a dia. E a melhor pessoa que tá lá pra fazer isso, pra entender, é o Rogério Ceni. A gente é torcedor, a gente tem um pensamento diferente, quer que seja do nosso jeito, mas o Rogério sabe o que tá fazendo, o Rogério sabe que jogadores que ele tem na mão, o Rogério não vai queimar os caras, mas o Rogério não queria o Bustos e não sei o que, não sei o que. Ele não vai queimar o Bustos, é um excelente jogador, é o mesmo em relação com o Gabriel, com o Galopo, Bustos e Ferrarese. Os jogadores precisam se adaptar, os jogadores de fora que vêm pro São Paulo precisam se adaptar, e aí o processo vai levar tempo, até o fim do Campeonato Brasileiro, né? Eles vão ter para se adaptar, vão ter os jogos da Copa, esses jogadores que vieram por último, eles podem jogar com o Sul-Americano. Infelizmente, na Copa do Brasil é só o Galopo. Mas o Ferrarese, o Bustos, eles podem jogar na Sul-Americana e vão fortalecer ainda mais o São Paulo na Sul-Americana. Só que o Rogério vai dar oportunidades conforme o processo. Não vai colocar os caras lá no jogo para criar uma expectativa grande, queimar o cara. Aí o cara vai mal, o torcedor já não é esse jogador todo, também não vale nada, também não presta. Não é assim que acontece. É um processo de adaptação. E quando esses jogadores se encaixarem nesse processo, o São Paulo vai estar muito forte. Por isso que pro ano que vem a gente pode cobrar mais do treinador e mais da equipe, porque aí o São Paulo já vai ter um time mais maduro, mais consolidado, né? Vão ser poucas perdas, né? Provavelmente jogadores que possivelmente saírem agora vão ser jogadores que não vão fazer tanta falta, como por exemplo nessa janela o São Paulo perdeu o Gabriel Sara, era um jogador que hoje poderia estar ajudando muito no São Paulo, mas é um jogador que já tem reposição, tem várias possibilidades para a posição do Gabriel Sara, então ele não deixou uma lacuna, né? A questão que pesou mais para o São Paulo foi o Arboleda, né? Um zagueiro que se machucou e o São Paulo tem poucos defensores, agora vai perder o Luizão, né? Que é um caso que também cabe um comentário em outro momento, mas é uma situação muito parecida com a do Militão, né? Mais problema de gestão do que qualquer outra coisa, né? O caso do Luizão, mas o São Paulo acaba perdendo, né? Mas tem outras opções, eu vou falar melhor sobre zagueiros, né? Em um outro momento, mas em relação ao Gabriel e o Galopo, é o processo de adaptação. E eu tenho certeza que tanto o Gabriel e o Galopo vão se firmar como titulares do São Paulo, vão fazer uma ótima temporada em 2023, se confirmar, né, a permanência do Gabriel, e possivelmente ainda vão render uma futura negociação, a render lucro para o São Paulo, lucro financeiro além do retorno em campo. Mas é preciso passar pelo processo, é preciso ter paciência. Exige paciência do torcedor e no dia a dia. O Rogério no dia a dia sabe o que está fazendo. E precisa ter paciência nós, torcedores. É isso aí, galera.